Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Bom dia. Gente, que clima bom para ficar na cama. Bom, que alegria estar aqui novamente. Ontem eu tive a honra de estar no Shine, na conferência. Cadê as mulheres que estavam aqui ontem? Glória a Deus. Maridos, elas chegaram falando que você tem um temperamento em casa? Chegou apontando suas qualidades? Foi para isso, tá? Elas vieram aqui para sair transformadas. Foi uma honra estar aqui ontem. E aprovou ao Senhor estar aqui nesta manhã falando com vocês, nesse culto tão especial que é o culto de Santa Ceia. Eu vou me apresentar. Muito obrigada, minha irmã. E realmente, assim, foi uma mesa que Deus preparou ontem. Nós nos identificamos muito com os pastores de vocês, pastores jovens, né, dedicados à obra. E é muito bonito ver o que Deus tem feito aqui com vocês em Lafayette também, em todo o Triângulo Mineiro, região de Minas. E eu estou muito feliz, muito honrada. O meu marido está ali atrás, Vitor Boaventura, o homem que me comissiona, que me impulsiona, que me libera, o sacerdote da nossa casa. E eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Boaventura, tenho feito algumas coisas no Senhor, sou neurocientista de formação, bióloga, estudante de psicologia e tenho um trabalho de mais de 15 anos de desenvolvimento humano, trabalhando especificamente com duas ferramentas: os temperamentos, que é uma teoria do século IV, uma teoria que fundamenta tudo que existe de perfil comportamental, e as motivações humanas, que é o que nós vamos falar hoje. A gente vai olhar pelo motivo que você faz o que você faz, não só pelo ato, mas a motivação pelo qual você age na vida. Essa é a minha família. Está aqui a irmã Aurora, a minha filha, uma filha que foi um presente de Deus nas nossas vidas. A Aurora é fruto de adoção, chegou com 5 dias na nossa família e ela é de fato assim, a bondade de Deus palpável. O Senhor, Ele não cansa de nos abençoar, amém? Então ela é a nossa alegria e ela é a cara do meu marido, porque Deus, tudo que Ele faz perfeito, amém? Eu sou autora e escritora de 2 livros, Os Temperamentos e a Espiritualidade, Os Temperamentos e o Casal. O meu 3º e o 4º livro vão sair até dezembro, se Deus quiser, amém? Mas se você quiser, ainda tem alguns exemplares, você pode adquirir. E se quem quer se tornar uma analista de temperamentos, trabalhar com essas ferramentas, ser um agente de transformação por meio do desenvolvimento humano, é só aplicar a tua câmera para esse QR Code e a gente vai falar com você. Bom, eu fui convidada a trazer a palavra hoje, nesta manhã, e como eu falei, nós temos, como ser humano, nós temos algumas inclinações. Ontem a gente entendeu que nós temos inclinações naturais, que é como a gente reage, funciona no mundo, é o nosso padrão de comportamento. Oi, preta, bom dia, maravilhosa. E aí, então, olhando para isso, olhando para o nosso padrão comportamental, tem também no nosso interior motivos, razões. E a gente, ao compreender alguns estudos, esse estudo é baseado em 9 escolas da psicologia, compreendendo o ser humano na antropologia, na filosofia e também na espiritualidade, a gente entendeu que cada um de nós temos um motivo central que conduz todos os nossos atos. Eu não sei quantos aqui já se perguntaram: por que eu faço o que eu faço? O que me motiva a sair de casa cedo para trabalhar todos os dias? O que me motiva a voltar para casa e servir, se sou casada, ao meu marido e à minha família? Qual é o motivo pelo qual eu congrego numa igreja? Que eu participo do corpo de Cristo? Se a gente for um pouquinho profundamente assim nessas razões, a gente vai entender que algumas delas, e aí o que a gente vai trabalhar aqui são 4 motivos, 4 motivações. Cada um de nós estamos instalados em uma dessas motivações. Isso não tem nada a ver com o temperamento. Esses motivos
Esse perfil que você vai compreender, que é onde você está instalado, tem a ver com a sua maturidade emocional e também espiritual. E para começar, entendendo que isso é um estudo baseado na psicologia e também na espiritualidade, lá em Romanos 7, versículo 18, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Paulo, então, está nos convocando, nos chamando a atenção acerca de uma verdade sobre todos nós. Eu e você, por natureza, nós temos uma raiz adâmica. Essa é a nossa origem. Nós temos, então, uma raiz inclinada à desobediência. Isso é a nossa natureza. Está em nós. Tanto é que a gente decide, não decide? Hoje eu vou fazer tudo certinho. Eu vou acordar, vou falar com Deus, vou fazer meu devocional. A gente se programa para ter ações e atitudes que agradam o coração de Deus. Mas não sei se acontece com você, mas acontece comigo, que no meio desse dia, desse cronograma que eu me determinei, eu vou agir corretamente, alguma coisa sai do caminho. Eu me programei como mãe não gritar com a Aurora, mas basta que ela me tire a paciência para que eu fale. Eu falhei no meu roteiro. E é isso que Paulo está dizendo. Existe dentro de nós o desejo, a inclinação de fazer o que é bom, mas nem sempre eu consigo. Essa é a nossa origem, essa é a nossa raiz, essa é a nossa natureza. Mas nós devemos o tempo inteiro, por esforço e por decisão, sermos como Cristo. Então, ainda que eu tenha uma raiz adâmica, que me leva a viver de uma forma egoísta, pensando nos meus próprios interesses, motivos que me levam a viver somente aquilo que é interessante para mim, eu preciso combater isso. E para combater, eu preciso de consciência. Porque a grande verdade é que muitos de nós não sabemos nem se e por que fazemos o que fazemos. E é isso que nós vamos percorrer aqui. Então, lá em Romanos, quando Paulo faz essa convocação, ele está nos convidando ao amadurecimento. E o tema dessa palestra é amadurecendo na personalidade. E eu preciso contextualizar ou trazer o significado do que é amadurecer. Quando a gente fala em amadurecimento ou maturidade de uma personalidade, eu preciso trazer aqui para vocês meios que vocês consigam já se compreender. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu tenho essas características? Então, quando eu falo em amadurecimento, eu vou trazer aqui uma associação com um fruto. Fruto maduro possui algumas características e que nós, seres humanos, também precisamos tê-las se queremos ser conhecidos como maduros. Quando eu vejo um fruto maduro, vamos lá trazer uma manga. Aquela manga naquela mangueira, quando ela amadurece, a primeira coisa que ela faz, ela produz fascínio em nós. Ela chama a nossa atenção. Aquele fruto se destaca de alguma maneira. É uma das características de um ser humano maduro. Ele gera fascínio. A gente tem vontade de estar perto. Por quê? Porque ele produz em nós um interesse. Parece que ele é diferente. Você consegue pensar em pessoas assim? Ela está em um ambiente em que ela se destaca. E não é por beleza física, não é pelo look, não. É porque ela tem uma personalidade que fascina, que chama a nossa atenção. É assim um fruto maduro. Segunda característica de uma pessoa e de um fruto que amadurece. Esse fruto, ele é doce. Esta pessoa que tem uma natureza, ou seja, que tem uma personalidade amadurecida, ela nos gera palavras de bênção. Ela tem sabedoria no falar. Ela faz com que o ambiente seja um ambiente que fique bem, funcional, saudável. Ainda que ela nos discipline, ainda que ela nos corrija, ainda que ela nos exorte, ela exorta em amor. E nós saímos da presença dessa pessoa melhores. Então ela produz fascínio e ela, quando fala, ela nos traz palavras que nos edificam.
Você tem essas duas características? Você já começou a fazer o seu autodiagnóstico, a sua autoavaliação. E por fim, o fruto maduro, ele tem uma disponibilidade de morrer para si mesmo. Esse fruto amadurecido, ele cai. Cai porque está na hora de quê? De provocar, de alimentar outra pessoa. Então, uma pessoa amadurecida, ela serve, ela se doa, ela se entrega, ela morre para si mesmo em prol de duas coisas: ou alimentar outras pessoas, ou com o fim de, ao morrer para si mesma, gerar outros frutos. Será que eu me incluo nessas 3 características? Essa é a pergunta que nós devemos fazer agora. Porque a gente vai ver que toda a condução do Evangelho é provocando em mim e em você o desejo de sermos como Cristo. E quando eu faço essa descrição dessas 3 características, a referência que brota para todos nós é Ele. Ele é a nossa referência. Jesus produz fascínio, Jesus nos despede melhores quando estamos na presença dEle, e Ele morreu para si mesmo com o objetivo de dar mais frutos, de nos alimentar. Então essa é a nossa função no mundo. Eu sinto muito se você é da geração dos anos 80, eu sou da década de 80, e eu cresci escutando o show da Xuxa. E a Xuxa nos enganou, sabe por quê? Porque ela colocou na nossa cabeça que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Às vezes a gente cresceu ouvindo isso. E a gente colocou na nossa cabeça que nós estamos neste mundo para sermos felizes. Nos enganaram. Esse não é o nosso destino. A felicidade nunca foi uma promessa bíblica. Ao contrário disso, quando Jesus pisou aqui, Ele diz: ei, aqui você vai viver aflição, aqui sofrimento, mas tem de bom ânimo, porque ainda que com sofrimento e com aflição, eu venci o mundo. A felicidade não pode ser um fim. A felicidade não pode ser algo a ser perseguido. A felicidade é um efeito colateral. Ela acontece no meio do caminho, enquanto em amadurecimento eu vou morrendo para mim mesmo em prol de servir. E servir a um ideal, a um propósito. Te enganaram. Nós não estamos aqui para a felicidade. Então, Fernanda, qual é o meu objetivo? Santidade. O Senhor não nos chamou para sermos felizes, mas para sermos santos. Então, quando a gente faz toda essa autoanálise, essa avaliação, a gente precisa alinhar aquilo que eu estou perseguindo, o que tem me feito levantar todos os dias, o que eu estou em busca. Porque se é de felicidade, meu irmão, minha irmã, você está frustrado, você está frustrada. Não à toa, transtorno disso, transtorno daquilo outro. A gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ter a felicidade, porque ela nunca vai ser um fim em si mesmo. Mas quando buscamos a santidade, quando alinhamos o nosso coração ao propósito divino, a gente consegue viver de felicidade em felicidade todos os dias. Porque o fato de eu ter levantado nesta manhã, enquanto muitos não tiveram o privilégio, enquanto eu tive o privilégio de estar na casa do Senhor, enquanto muitos estão celebrando, aliás, tendo que viver a tragédia da morte, da doença, no centro de um hospital, num velório, no cemitério, você está aqui, celebrando a vida. Isso por si só já deveria brotar no teu peito uma grande felicidade de estar vivendo, ainda que com muitos problemas. Então a gente precisa alinhar o que eu venho buscando na minha vida. E para alinhar eu preciso ser honesto e honesta com os meus motivos, ou com o meu motivo central de existência. E aqui a gente vai começar então falando de cada perfil. E a pergunta é: eu estou maduro ou imaturo? Primeira motivação:
Lembrando sempre que a imaturidade, ela tem um motivo em si mesmo: egoísmo. Então, se tudo o que você busca é sobre você, você já pode se declarar uma pessoa que está imatura. Mas tem jeito. A gente precisa só, ao tomar consciência, buscar o trilho correto para a nossa vida. Primeira motivação, então, vai falar de uma pessoa que está em busca de afeto o tempo inteiro. O motivo de agir desta pessoa é aplauso, validação, elogio, é ser vista e reconhecida como boazinha, como bonzinho, como dedicado. Então, tudo que essa pessoa faz, ela faz interessada em receber de volta amor, afeto, elogio, validação. Ela serve, o ato é bom. Ela veio à igreja e serviu na igreja. Mas o que ela procura ao servir? Elogio. E onde está o sofrimento? Quando falta o elogio. É quando ela faz tudo o que ela faz na igreja e o pastor sequer manda uma mensagem: querida, muito obrigada, foi maravilhoso o seu serviço hoje. Quando falta a mensagem do obrigada, ela já se ressente, porque o fim que ela foi buscar ao servir não aconteceu. Conhece gente assim? É aquela pessoa, aquela mãe que vive pela criança, mas colocou um peso no filho do tipo: filho, mamãe fez tudo por você. Quando você crescer, você vai cuidar da mamãe. Conhece? Minha mãe fez isso comigo. Fez isso com todas as filhas dela. Por maldade? Não. Por imaturidade. Por falta de consciência. É aquele marido que faz tudo o que tem que ser feito enquanto marido. Mas quando não é elogiado, quando não é valorizado, quando não recebe o meu amor, que seria da minha vida sem você, já se ressente, sofre. E aí qual é o comportamento? Rejeição, crítica. Então esse tipo de pessoa que está nessa primeira motivação, ela reúne algumas características, como por exemplo, sensibilidade excessiva. Tudo leva para o pessoal. Por exemplo, você teve um dia ruim no trabalho. Quando você chega em casa, meio assim, mais introvertido, mais chateado, mais calado, mais silencioso, você entra em casa, tua esposa te recebe e ela já olha para você e fala: o que foi? O que eu fiz? O fato de você ter chegado em casa meio chateado, ao invés de elas querer se preocupar e se interessar como é que foi o seu dia, ela já se coloca como o centro da situação. Então ela diz: o que foi que eu fiz para você estar com essa cara? É tudo sobre ela. Extremamente sensível. Está sempre com dificuldade em lidar com as suas próprias questões. Ela é sempre uma vítima. Essa pessoa é sempre vítima da situação. Ela nunca tem responsabilidade. O mundo é contra ela. É aquela pessoa que está sempre se vitimizando, injustiçada. Nossa, por que você não consegue um emprego? Porque veja, a política, o sistema. Por que você não consegue realizar os seus sonhos? Porque minha mãe, porque o meu pai. Ela nunca é responsável, tem sempre um terceiro a culpar. Por que você não faz uma dieta? Porque o meu marido, eu falei que eu estou em dieta, mas ele chega em casa com bolo todo dia. Teu marido chega em casa com bolo todo dia e você não faz dieta por isso? Mas ele te obriga a comer o bolo? Não, mas ele compra. Mas ele te obrigou a comer o bolo? Não, mas ele comprou o bolo. E aí, se ele comprou o bolo, você come? Ela não se responsabiliza. Porque comprar o bolo e comer o bolo é responsabilidade de quem? Dela. Mas na cabeça dela não funciona assim. Esta pessoa não consegue desassociar os seus desejos da responsabilidade que ela tem que ter para si mesma. Extremamente dependente emocional.
Ela não consegue compreender o seu valor em si mesma. O seu valor está atrelado àquilo que ela recebe do outro. Então é aquela pessoa que vai do céu ao inferno, com uma crítica ou com um elogio. Ela está sempre olhando para o valor que ela tem naquilo que você diz que ela é. Então ela compreendeu o amor por utilidade. Então se eu chego e falo, você é maravilhosa, ela se sente valorizada. Mas se outra pessoa chega e fala, nossa, mas eu não gostei daquilo que você fez, ela já começa a se sentir inferior. Extremamente frágil. Se ofende com a verdade, se ofende com a mentira e está sempre em busca dos seus próprios interesses. Ela está no centro do mundo. Só pensa no seu próprio umbigo. Dificuldade de estabelecer limites. Permite que as pessoas interfiram na sua vida o tempo inteiro. É aquela pessoa que não faz nada se não pedir opinião, se não for lá e falar o que você acha que eu faço, se você falar que eu faço, se você falar para não fazer, eu não faço. Ela entrega a vida dela na mão de outras pessoas, porque assim ela não vai ter responsabilidade de nada. E quando dá errado, ela vem e te culpa, porque no mesmo lugar que ela te coloca como um Deus, ela te coloca como um vilão. Pessoa frágil, egoísta, extremamente dependente e insegura. Tem um extremo sentimento de incapacidade. A gente vai vendo no mundo pessoas funcionando assim. Estudos vão dizer que 90% da população está nesse lugar. Você acredita? Vivendo sempre em busca de aprovação. Eu queria tanto postar na internet. Mas não sei o que vão pensar de mim. Aí ela posta. Você não foi lá e curtiu? Ela vai te cobrar. Postei. Por que você não viu? Por que você não curtiu? Por que você não foi lá e me elogiou? Por que você não foi lá e comentou? É um relacionamento que exige muito. Porque ela está o tempo inteiro querendo que você dê para ela aquilo que ela não tem. Estabilidade emocional. São pessoas extremamente instáveis. Tem um buraco afetivo no peito. Como é que preenche? Não preenche nunca. Por mais que você faça, nunca é suficiente. Ela quer sempre mais. Ele está sempre insatisfeito. Briga por qualquer situação. Porque extremamente frágil e instável. Então, se você se enxergou nesse motivo 1, não tem problema. Hoje você está ampliando sua consciência. A gente vai precisar, a partir de então, de um plano de ação, que é o que a gente vai viver até o final dessa mensagem. Mas não, Fê, eu não sou essa pessoa. Não ajo por elogio. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer. Se não me elogiarem, está tudo bem. Não preciso do tapinha nas costas. Eu vou fazendo o que eu tenho para fazer e pronto. Ótimo. Será que você está na motivação 2? Será que você é a pessoa que está sempre em busca de reconhecimento? Tudo que você faz é porque você precisa se sentir útil e capaz e certo? Você conhece aquela pessoa que quer ser o centro da razão de tudo? A busca dela é ser reconhecida como certa. Aqui não tem aquela frase, é melhor ser feliz do que ter razão. Porque ela não consegue ser feliz se ela não tiver razão. Então ela entra em discussão boba, que não vai levar ninguém a nada. Mas é uma discussão até que você tenha a coragem de declarar, está certo, você venceu. Quando você declara, está certo, você venceu, você tinha razão, ela se sente plena e saciada nas suas vontades. Aqui o sofrimento é essa incapacidade de se sentir certo. É a autodeterminação do ego. Essa pessoa precisa vencer todas as disputas. Extremamente competitivo. Está no trabalho, chega lá no trabalho, aí tem uma apresentação, aí o colega de trabalho apresenta uma nova ideia. A pessoa que vive da motivação 2, em busca de reconhecimento,
Ele não tem capacidade de reconhecer que ela foi uma boa ideia. Então o que é que ele faz? Critica, 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 até que essa ideia que foi proposta por outra pessoa não seja considerada. O quanto é viciante para ele ser reconhecido. E o fato de outra pessoa ser reconhecido gera sofrimento, causa desconforto. Então aqui a tendência é que essa pessoa seja extremamente questionadora em tudo. Sabe aquela pessoa que é do contra? Quando ela chega, todo mundo fica em silêncio, porque sabe que ela causa. Aquele grupo de WhatsApp que quando ela aparece, todo mundo fica em silêncio, porque qualquer coisa é motivo de discussão. Não tem parâmetro, não tem equilíbrio, porque cria confusão, cria discussão o tempo inteiro e por qualquer coisa. Extremamente crítica, briguenta. Todo mundo escolheu Coca. Ela chega e fala que não, Coca não, tem que ser Pepsi, porque Pepsi é melhor. Só por quê? Porque ela quer ser do contra. Só por quê? Porque ela quer ter razão. Então ela vai até as últimas consequências, sabendo que não está tão certo. Mas por quê? Porque ela não consegue assumir que erra. Conhece gente assim? Pois é, tem muita gente assim, teimosa, inconveniente. A gente perde 3 horas de discussão porque ela não dá o braço a torcer. Extremamente competitiva, tem uma postura de superioridade, de arrogância, de soberba. Consegue desestabilizar o ambiente. Por quê? Porque está ali como o dono da razão. O seu desejo de vencer a todos e a qualquer custo coloca essa pessoa o tempo inteiro em disputa. Sabe aquele tóxico? Aquela pessoa passiva-agressiva? É essa pessoa. Ela não consegue reconhecer que tem outra pessoa que pode estar no lugar de superioridade. Então ela vem para a igreja, na reunião com os pastores, ao invés dela vir para aprender, ela vem para questionar. Se o pastor falou qualquer coisa aqui, ela volta para casa, vai estudar todas as versões da Bíblia, para chegar e confrontar o pastor. Ela não está para aprender, porque ela não tem humildade para isso. Tudo que ela quer que o pastor diga é mesmo, eu estava errado e você estava certo. Aí ela tem saciedade nos seus desejos, nas suas vontades. Então ela está na igreja, ela está casada, ele está trabalhando, mas está com o objetivo de quê? De reconhecimento, que não leva ninguém a nada, porque é só autodeterminação do seu ego. Fê, não estou aí não, estou preocupada com reconhecimento, não estou preocupada com afeto. Mas será que você está na motivação 3? A pessoa de motivação 3 é uma pessoa que fica em busca de recompensa. Tudo que faz buscando os seus próprios interesses. Tem aqui então o desejo de mais, que pode ser um resultado material, pode ser dinheiro, pode ser uma posição, pode ser uma proposta. Esta pessoa, ela não serve para servir de modo genuíno. Ela serve porque ela tem desejo de receber uma recompensa. E uma recompensa material, que pode ser lucro material ou pode ser uma posição. Então existem aqui algumas características. Essa pessoa é ansiosa por realização. Está sempre interessada. Eu vou sentar aqui nessa mesa, porque essa mesa pode me dar alguma coisa. Não, eu vou andar com esta pessoa, porque essa pessoa pode me promover. Essa pessoa pode me alavancar. É o tal do networking. Não, então eu vivo de proposta. Eu não vivo de propósito. Então eu sento com você, quando você me dá o que eu estava interessada em buscar, eu te descarto. Conhece gente assim? O mundo está cheio de pessoas assim, que fazem relacionamentos de forma interesseira, que estão em busca de saciar os seus desejos, de receber recompensa,
de serem promovidas. Então, quando é conveniente, eu ando com você. Quando não é conveniente, eu te descarto. Conhece pessoas desse jeito? Extremamente ligada e conectada com as coisas materiais. Vaidoso. Está sempre ostentando. E ele ostenta onde? No material. Então tem que estar com a grife, tem que estar com o carrão, tem que ser o melhor em tudo. E ele mostra, faz questão de mostrar isso. Porque o valor dele não está em quem ele é, mas no que ele tem. Ele te mede, os relacionamentos dele também são medidos pelo que você tem, não pelo quem você é. Então ele já chega perguntando: o que você faz? Onde você mora? Que carro você tem? Onde você trabalha? Se você atender todas as expectativas que ele tem, ele anda com você. Se não, ele vai procurar outras pessoas e outras mesas. Porque os resultados é o que movimenta, é o que motiva essa pessoa. O mundo gira em torno das suas próprias vontades e ambições. É aquela pessoa que ela passa em cima de qualquer pessoa. Ela atropela qualquer pessoa para conseguir o que ela quer. Para saciar as suas ambições, os seus desejos. Essa pessoa está na motivação da 3, que é a motivação da recompensa. Manipuladora. Ela fala o que você quer ouvir. Para quê? Para receber aquilo que ela foi buscar. Ela faz barganha com Deus. Deus, se eu ofertar, se eu dizimar, eu quero isso, isso e isso. Se não vem, ele vai procurar quem possa dar isso a ele. Geralmente se conecta com a hierarquia mais alta dos lugares, tanto da igreja quanto do trabalho, porque ele tem que andar com pessoas que podem ascendê-lo socialmente. Pessoa interesseira, que vive por proposta, não por propósito. Então são essas pessoas que trocam de igreja. Por quê? Porque aquela igreja lá pode me promover. Eu vou andar numa igreja que pode me ascender socialmente. Não, mas você não está em busca de Jesus? Né? Mas eu preciso fazer a minha parte. É a busca da recompensa. Age bem, mas com a motivação errada. Então o que a gente passeou aqui? Motivação 1, afeto. Dodóizinho. Está sempre se vitimizando. Tudo é pessoal. Tudo é sobre essa pessoa. Motivação 2, reconhecimento. Eu quero estar certo, eu quero ter razão. Então fala que eu estou certo e a gente para de discutir. Questionadora, briguenta. Motivação 3, recompensa. Eu quero ascensão social. Eu quero ser promovido. Então eu estou com você por proposta. Não me dá mais o que eu tenho para promoção, eu vou atrás de outros relacionamentos. Descarta pessoa como se descarta uma casca de bala. Se não tem o que pode me oferecer, muda. Então, por número, o número 3 é um pouquinho melhor que o número 2, que é um pouquinho melhor que o número 1. Mas esses 3 são pessoas que têm o egoísmo, ou seja, ainda estão envolvidas nos seus próprios interesses. Eu não falei em nenhuma dessas pessoas, em nenhum desses perfis, de pessoas que buscam interesse de outras pessoas. Elas continuam ainda no centro, procurando os seus próprios interesses. Mas existe uma pessoa, um grupo de pessoas, que eu acredito que é o que está aqui, que elas já saíram deste lugar. Elas já estão vivendo 1 Coríntios 13:4, que diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. É a pessoa da motivação 4. Aqui o desejo, a busca, o motivo pelo qual você age no mundo é servir. Você está para servir. A sua realização está em fazer aquilo que você foi convocado a fazer. É cumprir a sua função. É cumprir a sua função social. É cumprir a sua função enquanto marido, enquanto esposa. É cumprir a sua função enquanto membro, enquanto corpo de Cristo. É cumprir a sua função e cumprir bem.
Aqui não importa se você vai receber um elogio ou um aplauso quando você faz o que você faz. Aqui você já não está interessado se você tem reconhecimento naquilo que você fez. Olha como você foi bem, isso é excelente, você tem razão naquilo que você faz. Aqui não importa se você vai ser promovido socialmente ou não. Aqui importa se você cumpriu o seu dever. Se enquanto fazia o que estava determinado a fazer, você fez bem. E pensando em quê? Em servir, somente isso. Aqui o sofrimento aparece quando eu não consigo ser aquilo que eu preciso ser para a minha comunidade, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Aqui o sofrimento bate quando no final de um longo dia eu percebo que eu não fui tão bem na minha função, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto corpo de igreja. Então aqui a gente já consegue ver que não tem mais o centro no seu próprio umbigo. Aqui eu já começo a olhar para fora. Aqui eu já começo a olhar e falar: olha, tem gente que precisa do meu serviço. E eu vou servir, porque é isso que me foi determinado a fazer. Aqui já existe um comprometimento, uma autorresponsabilidade. Aqui não existe aquela fala assim: eu não consegui porque fulano não me deu oportunidade. Não. Eu saí da igreja porque o pastor não me honrou. Como assim você foi em busca de honra no lugar que só existe um que é dono de toda honra e de toda glória? Como assim você deixou de servir naquela igreja porque as pessoas não te reconheceram? Aqui já não existe esse tipo de cálculo. O cálculo aqui é como é que eu posso ser melhor e mais útil para o corpo. Então aqui a gente já consegue ver que essa pessoa move-se por propósito. Essa pessoa reflete de verdade valores na vida das pessoas que estão ao seu redor. Esta pessoa, essa motivação aqui, ela tem como princípio altruísmo, compaixão, servir, doar-se, morrer para suas próprias vontades. Seja ela como cônjuge, como mãe, como filha, como discípula, em qualquer lugar aqui não é ela que aparece, porque ela está para cumprir o seu dever, mesmo quando não é reconhecida. Ao contrário, quando é perseguida, rejeitada, abandonada, ela continua, porque ninguém é capaz de mudar o que ela carrega dentro de si. É isso que a gente precisa querer ser, é aqui que a gente precisa querer estar. Vê, eu ainda não estou, eu acho que eu estou oscilando. Às vezes eu me fragilizo com uma crítica. Às vezes eu quero abandonar tudo, porque eu fiz, e a pessoa sequer me elogiou, me agradeceu. Que ingratidão, não existiu reciprocidade. Ai, que raiva que eu tenho dessa palavra. Se vocês imaginassem a irritação que eu tenho quando a pessoa chega: ai, mas faltou reciprocidade. Se Jesus cobrasse de mim e de você reciprocidade, como é que seria? Ele cobra? Não, né? A palavra vai dizer que Ele nos amou primeiro. Que Bíblia é essa que a gente está vivendo? A gente está trazendo coisas lá de fora para dentro daqui, para dentro da nossa casa, como se elas fossem Bíblia, e não é. Combata o desejo da reciprocidade, porque não é bíblico esse princípio, não existe na Bíblia. Aqui está dizendo assim, sirva, morra para si mesmo. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui está dizendo assim, tudo que fizer faça como para Deus. Quer bebais, quer tomais, faça isso para Ele, não é para as pessoas. Não, mas eu ando com uma nota promissória, porque reciprocidade. Quando a tua esposa está num dia mal, como é que você faz? Você exige dela retorno? Porque naquele dia mal você foi o suporte da família? Aí você fala para ela: lembra naquele dia? Pois é, foi teu dia mal, agora é o meu. Reciprocidade, é assim que você faz? Você está lidando assim com os seus filhos? Você está calculando tudo o que você dá para eles? É assim que você tem mostrado para eles o que é amor? Você está na igreja o tempo inteiro calculando qual é a honra, qual é a oportunidade que você vai ter, porque você está fazendo muito para a igreja? Eu sinto te dizer,
está fora do princípio. Porque é tudo como se para Ele. E ainda quando eu não recebo, ainda quando não há retorno, que eu acredito que seria um direito meu, eu tenho que lembrar que o maior sacrifício já foi dado. A morte na cruz, por amor a mim, para me redimir dos meus pecados. Não, ninguém te deve nada. Você tem coragem de falar isso para você mesmo? Ninguém me deve nada. Meu marido não me deve nada. Meus filhos não me devem nada. A igreja não me deve nada. O meu chefe não me deve nada. Se eu estou lá, eu estou para servir. E servir com um único propósito. Ninguém me deve nada. Se você colocar dentro de si essa verdade como convicção, você vai ver, você vai sair rapidamente da fragilidade, de necessidade de ser aprovada a qualquer custo e por todos. Mas é preciso ter o quê? Maturidade para cumprir o seu dever, sem necessidade de ser visto. Porque nós não estamos aqui para ser vistos, mas para servir. Eu sonho com uma igreja que vive isso. Eu sonho com uma igreja em que todos os membros estão para servir e sem querer ser honrados, reconhecidos, aplaudidos, aprovados. Eu sonho com essa igreja, porque é essa igreja que o Senhor vem buscar. Maranata, a hora vem. Queira eu e você fazer a nossa parte. Porque sabe o que acontece? A gente se acostumou com pessoas que estão na imaturidade. Então a gente fala assim, mas todo mundo é assim, Fernanda. Eu sei que você está me ouvindo e está pensando assim, mas todo mundo gosta de ser aprovado. Gosta, mas precisa? A ponto de sofrer quando não é aprovado? Precisa a ponto de ser destruído quando não tem aprovação? Está errado. Não se nivele por essa pessoa. Quem é a nossa referência? Jesus. Mas Jesus, né, Fernanda? Quem como Jesus? Sede santo como Ele é santo. Você como Jesus. Na terra, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua maternidade. Você precisa lidar bem com conflitos. Você precisa lidar bem com críticas. Ofensas não podem te paralisar. Não podem te diminuir. Você precisa estar em busca de oferecer-se em sacrifício vivo, morrendo para si mesma, alimentando outras pessoas, sendo o amor abnegado, desinteressado, genuíno para o mundo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo porque Ele me serviu antes. O preço já foi pago, não existe nota promissória, porque eu não faço nada neste mundo como se para pessoas, mas para Deus. Então aqui tem relações saudáveis, aqui é a maturidade do casamento. Porque se eu e o meu cônjuge funcionamos assim, quando eu não tiver muito para dar, porque o dia mal chega para todos nós, quando eu tiver só 20%, Ele não vai me cobrar os meus outros 30%, porque casamento é 50-50. Que história é essa? Porque no meu dia mal, o Senhor é o meu 100%, e no outro dia Ele não fica me cobrando não. A gente precisa querer viver desse jeito, e a partir disso então, construir as nossas relações. Você não rompe alianças. Eu vou embora da igreja porque o pastor... Não, você só sai, igreja. Minha gente, deixa eu falar uma coisa real para vocês. A gente sai da igreja enviado. Nós somos enviados. Não, mas é porque lá, não sei, acho que... Quais são os seus reais motivos? O que você está indo buscar? O que está te faltando? Onde está o seu olho? O seu olho tem que estar em Jesus. Essa maturidade a gente precisa encontrar, porque é nela que a gente vai conseguir ser o que a gente tanto anseia? Realizados.
plenos, abundantes, porque essa é a promessa de Cristo. Eu morri para que você tenha vida, e vida em abundância. Abundância, abundância a ponto de transbordar. O mundo lá fora precisa ser impactado pela tua abundância, minha irmã. A começar da sua casa, a começar dos seus filhos, que celebra quando você vem para a igreja, porque quando você volta abundante, você volta transbordante. Você não volta fazendo cálculo, você não volta fazendo associação daquilo que você tem merecimento ou não. Porque em 1 Coríntios, quando a gente lê lá que o amor não busca os seus próprios interesses, eu preciso saber qual é, o que o meu amor está buscando, o que eu estou introjetando, o que eu estou projetando para as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso ser uma pessoa que busca meus próprios interesses. Ame de modo desinteressado, como 1 Coríntios 13:4 fala. E eu vou ler, porque eu tenho visto um movimento, principalmente nas redes sociais, pastores, de gente que não acredita em 1 Coríntios 13. Não, esse amor aí não existe não. Olha só o que está escrito. O amor é sofredor. Ah, não, eu não quero sofrer não. Ai, quer saber, Fernanda? Vou terminar meu casamento porque eu não estou feliz. Ah, é? Que Bíblia que você está lendo? Porque aqui eu leio, está dizendo que o amor é sofredor. Ah, vai terminar porque não está feliz. Vigia, crente. O amor é benigno, ou seja, ele faz o bem. Ah, não, mas o amor que cobra, exige, fica com uma nota promissória, vive em busca de reciprocidade, de ser honrado, reconhecido, recompensado. Que amor é esse? Esse amor não é benigno. O amor não é invejoso. Você consegue celebrar a vitória, o sucesso das pessoas ao seu redor? Ou está sempre pensando, Deus, e eu? Fulano acabou de chegar na igreja, eu estou aqui, ó, e eu? Você faz esse tipo de fala com Deus? Pois é, invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. Aí eu, que estou há mais de 15 anos atendendo pessoas, geralmente, pastor, dificilmente chega alguém para dizer assim, eu estou aqui porque eu sou imaturo. O problema é sempre o outro. Não, eu estou aqui porque eu não consigo lidar com a imaturidade da minha mãe. Eu estou aqui porque eu não consigo lidar com a imaturidade do meu marido. Curiosamente, ela está soberbo, se vangloriando do seu próprio amor. O amor não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. E aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Eu tenho visto um movimento de casais que se enxergam como inimigos. Eu tenho visto um movimento de mulheres que acham que os seus maridos estão aqui para fazer mal a elas. Não, Fernanda, ele fez para me irritar. Não, Fernanda, ele fez porque ele quer me ver mal. Não, Fernanda, ela fez porque ela quer me desrespeitar. Vocês estão olhando um para o outro como se vocês fossem inimigos. Como é que eu posso dormir e acordar com alguém que eu fiz uma aliança, eu fiz um voto, olhando para ele como se ele quisesse o meu mal? Quando ele me critica, como se ele quisesse que eu sofresse. Olha só o que eu já peguei, gente. A mulher chegou e falou, Fê, estou muito mal, meu marido não me apoia, meu marido me faz mal, meu marido só me critica, o meu marido só isso. Acabou com o marido. Uma lista de problemas que o marido tinha. Aí, uma das queixas principais dela era que ele olhava para ela e falava, ó, quando eu casei, esse buchinho não estava aí não. O marido, na liberdade que ele tinha, porque nós temos liberdades um com o outro, não temos? Uai, se eu não tiver liberdade com meu marido, eu vou ter liberdade com quem? Ele teve a liberdade de falar para ela, quando eu casei esse buchinho não estava aí não, hein, mulher? Brincando. Mas ela levou aquilo para o
pessoal. É uma pessoa de motivação 1, afetadinha. Aí eu falei para ela: e você tinha essa barriga quando você casou? Ela: não. Eu falei: então é verdade o que ele disse? É. E você acha que ele fez isso para te ofender, para te machucar? Por que você está se ofendendo com a verdade? Suspeitando o mal. Sempre acreditando que o marido, o cônjuge, está para fazer mal para o outro. O amor não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que a pessoa de motivação 4, ela busca dar a quem está ao lado dela. Essa pessoa já entendeu, não é para as pessoas, mas é por Jesus. Não é nela, é nele. Não é com ele, é por ele. Ele é a nossa redenção. Jesus é a nossa redenção. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero chamar o louvor aqui. Nós estamos no culto de Santa Ceia, meus irmãos. Nós estamos no penúltimo mês de 2025. Eu sei que tem gente que está uma vida inteira vivendo, sofrendo, se diminuindo para caber em lugares, porque não sabe o valor que você tem. A partir de hoje, tudo que você precisa fazer é deixar que o amor abnegado de Cristo invada o seu ser, preencha esse buraco no seu peito. Você não precisa de aprovação externa quando você entende que você é amada, amado por alguém que tem um amor incondicional por você. Um belo dia, minhas irmãs e meus irmãos, estava eu já casada, sofrendo, em busca de uma aprovação do meu marido que não vinha dele, só podia vir de Deus. E um belo dia eu entrei no banheiro, fui tomar banho chorando, porque eu estava muito machucada naquele dia, me sentindo rejeitada, criticada, diminuída. E eu abri aquele chuveiro, e enquanto a água descia do chuveiro, as lágrimas desciam. E ali eu tive um encontro com esse amor incondicional, abnegado, genuíno. Foi como se o Senhor fitasse os meus olhos, e ao me olhar, não para aquela Fernanda que eu estava sendo, mas para a Fernanda que eu podia vir a me tornar a ser, Ele me invadiu. E aquele buraco que eu busquei uma vida inteira ser preenchido com pessoas, com amor humano, foi preenchido por um amor incondicional. Aquele amor me invadiu. Aquele amor me curou. Aquele amor me deu destino. Aquele amor me deu propósito. Aquele amor me alinhou com a vontade dele. Sabe o que Jesus quer que nós sejamos? Esse olhar de amor para as pessoas que a gente ama. Que quando sua esposa falhar, você saiba olhar para ela com o olhar de Cristo, a ponto dela não se constranger porque falhou, mas se sentir amada porque você a ama. Se a gente não tomar cuidado, o mundo lá fora está muito cruel. Ele te mede pelo aquilo que você tem para oferecer. Mas Jesus não, sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro. Quando Ele te olha, Ele não olha para os seus erros, Ele não olha para as suas falhas. Ele olha para o tamanho do buraco que está no teu peito, dizendo: eu preciso ser amada. Eu preciso ser amado. Não, meu pai não me amou, minha mãe não conseguiu me amar, o meu marido, a minha esposa não conseguem me amar, mas o Senhor está aqui nesta manhã. Se você ainda não teve esse encontro genuíno com Cristo, você precisa se permitir a ter. O amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. A gente precisa voltar ao verdadeiro amor. A gente precisa olhar para as nossas práticas e avaliá-las. Eu estou fazendo como se para Deus?
É por Ele? É nele? Isso é só você e Ele que pode responder. Vocês gostam de teste? Então está aqui um teste para você tirar a dúvida se você está maduro ou imaturo. Aponta a tua câmera, pega o teste. Não agora, você não vai fazer isso agora. Você vai levar para casa, vai apresentar ao Senhor Jesus o resultado que tiver. Mas eu preciso que você se comprometa. Eu preciso que você queira viver um amor desinteressado neste mundo. Porque se você só ama quem te ama, a palavra de Deus diz que você não tem diferença nenhuma. Porque você deve amar aquele que te odeia, amar os seus inimigos. Aí está o verdadeiro cristão. E aí agora eu quero que você feche seus olhos. O Senhor dos Senhores está aqui e Ele quer te encontrar. Como está descrito em Salmo 139, que todos os dias da sua vida já estavam marcados, antes mesmo de você ter vivido o primeiro deles. Esse dia, esta manhã já estava agendada na tua história. Esse ano não vai terminar como todos os outros anos. O seu casamento não vai ser destruído. Não, por imaturidade não. Você não vai romper suas alianças por imaturidade, não. Você vai viver o verdadeiro amor. Então a gente vai cantar um louvor. Enquanto louvarmos, oferece-se ao Senhor como um sacrifício vivo. Vamos, Lagoinha. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Aleluia! E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Canta, Lagoinha, canta, Lagoinha! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, igreja. Como igreja, a gente precisa se unir. Fecha os corredores. Ore cantere barache. Exua lama xere cantere quere barache. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Glória a Deus. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
Levante as suas mãos, Lagoinha. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sim, Deus. Sim, Deus, é por Ti, é pelo Senhor. Aí eu oro, Senhor, aqui nessa manhã, para que esse amor, ó Deus, Ele nos alcance dessa forma tão poderosa, Deus, como foi falado aqui. Um amor, ó Pai, que nos completa, um amor, ó Pai, que nos sustenta, um amor, ó Pai, que cura nossas feridas, cura nossas dores, um amor que nos preenche, ó Pai, para que nós possamos sempre nos doar cada vez mais para o Senhor, em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, que nós possamos nos diminuir cada vez mais. Que o Senhor cresça em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Cristo. Através do nosso falar, do nosso agir, do nosso vestir, do nosso andar. No nosso dia a dia as pessoas possam enxergar o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos molda cada vez mais para vivermos e experimentarmos este amor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus, aplauda mais forte se for para Ele. Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados? Amém. Tem os livros ali, vai estar exposto, vai estar assinando, está lá em cima? Está aqui embaixo, do lado do gabinete ali, gente. Então tem os livros da Fernanda. Ela vai estar lá assinando lá os livros. Passa lá para você poder abençoar. Se você foi abençoado, abençoa também a vida da Fernanda, em nome de Jesus, amém. Obrigado, viu, Fernanda? A Preta está aqui com a gente também, obrigado. Foi bênção demais ontem. Está aqui hoje cultuando conosco. Já aproveita, quem não tirou foto ontem já tira hoje. Aleluia. E queridos, que Deus possa nos abençoar. À noite, para quem vai voltar à noite, eu vou estar aqui ministrando. Vou ministrar a terceira e última mensagem da série Aprendendo a Dizer Não. Nós já aprendemos a dizer não para propostas indecentes, já aprendemos a dizer não para pessoas tóxicas, e hoje nós vamos aprender a dizer não para a pressão do sistema. A última mensagem dessa série, amém? Quem for voltar à noite, te vejo à noite. Quem não for, que Deus possa te abençoar. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Dá um abraço umas 18 pessoas aí, abençoa, abraça bem forte. Se você for, umas 18 pessoas aí, abraça bem forte. Se for voltar à noite, você fala, volta à noite, eu estou te esperando aqui. Vem junto comigo, já combina um horário, já passa lá, pega essa pessoa. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor leve segurança para os seus lares, em nome de Jesus. Para cima, Lagoinha!